Boa noite, seja bem-vinda à RCTV, ao programa 27 Segundos. Nós começamos deixando você bem informado em 27 segundos pelas lentes do Sistema Correio de Comunicação. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do jornalista Neno Rabelo, que morreu ontem vítima de um infarto. O espaço foi pequeno para abrigar amigos, familiares e admiradores do jornalista Neno Rabelo. Pessoas emocionadas com a partida, mas ao mesmo tempo gratas pelos momentos vividos com ele. O exemplo de um homem que não se abateu com as intempéries da vida, uma pessoa que mesmo sofrendo de um mal terrível que é a diabetes, que lhe levou a visão, que fez parte do pé ir embora e ainda assim sorria, tinha vontade de viver, queria trabalhar, realizar. Neno nasceu Humberto Flávio da Rocha Rabelo, só que era pelo apelido que todos o reconheciam. Se formou administrador de empresas, mas foi no jornalismo que se realizou profissionalmente. Fundou a revista A Semana, que tratava de política, economia e comportamento. E atualmente tinha um programa de rádio na Correio AM que apresentou até o dia que morreu. 18 horas e 33 minutos na capital metropolitana da Paraíba, a cidade do Cabo Branco. Há 10 anos, Neno perdeu a visão por causa de complicações da diabetes. Mesmo assim, continuava com um jeito bem-humorado que sempre cativou os amigos. Ele adoeceu, descobriu que estava com diabetes e chegou a amputar um dedinho do pé. E ele disse que ia fazer um chaveiro para dar para o amigo Marcos Pires, só desse dedinho do pé. E isso era o traço dele, né? Essa reverência mesmo na hora triste. Mesmo nas maiores dificuldades, no momento de problema de saúde, ele conservava sempre o bom humor. Aos 62 anos, o jornalista se preparava para lançar o livro Ponto de Vista, Crônicas de um Cego que Vê, no próximo dia 2 de agosto. Mas o infarto impediu Neno de presenciar a realização de mais esse sonho. Um grande companheiro de todos os momentos, tanto das boas conversas como das boas farras. Sem dúvida, vai deixar uma lacuna em todos nós que o conheciam. O enterro de Neno aconteceu às 3h30 da tarde no cemitério Parque das Acácias. Uma despedida marcada por saudade e muitas lembranças. É o maior exemplo de que a gente nunca pode abaixar a cabeça. Sempre tem um dia de amanhã e a esperança nunca morre. Ela sempre está viva e a gente tem que ter fé em Deus para tentar alcançar. Pois é, nossos pêsames à família e o adeus a Neno, grande figura humana. Nosso entrevistado de hoje, no 27 Segundos, é o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Secretário, obrigado pela sua participação e atender o nosso convite mais uma vez aqui da RCTV. Estamos à sua disposição. Secretário, vamos começar falando de política. E nós sabemos que a saúde do Brasil inteiro, e isso não é uma particularidade apenas de uma pessoa, passa por momentos gravíssimos, né? Momentos de muitos problemas, de escassez de leito, de medicamentos e uma série de outros problemas. O senhor tem a convicção, o senhor tem assim a clareza de que um dos pontos fracos do prefeito Luciano Cartacho nas eleições deste ano será a pasta que o senhor dirige, ou seja, será o setor de saúde? Acredito que não. A questão de algumas políticas públicas no país, eu diria até no mundo, mas fundamentalmente e especialmente no Brasil, elas são problemas crônicos, como por exemplo a segurança. A segurança é um problema muito grave que eu acho que quando você eleitoraliza ou partidariza, você corre um risco também de levar um bumerangue, ou do efeito ser contrário. Então, a saúde é um problema nacional, estadual, municipal. Para você entender nessa questão da segurança,
em 6 meses de 2016, nada menos do que 18 unidades de saúde da família, unidades de saúde do município de João Pessoa, sofreram algum ato de violência, né? Então, a questão da segurança também é uma questão muito crônica e que atinge todo mundo e que não é tarefa do município, por exemplo. A questão da saúde hoje, ela passa por 3 questões, a meu ver, centrais. A primeira de financiamento. Ela é subfinanciada em nível nacional. Há um subfinanciamento claro, um congelamento das tabelas, dos repasses federais. Aí você vai para o Estado. O Estado não passa mais do que 12%. Ele poderia investir um pouco mais, ele não investe. O município, não só de João Pessoa, como os diversos municípios do país, da Paraíba, está mais do que com os 15%, que é a sua obrigação constitucional. O prefeito Cartaz tem uma média de 23%, quando deveria ser 15%. Portanto, nesta perna, o município está investindo mais do que deveria, né? E tem aí uma lacuna do Estado e da União. Você vai para a regionalização. A liderança do governo estadual, que deveria regionalizar a questão da saúde, é muito frágil na Paraíba. Isso faz com que uma topada em Poço José Moura, lá perto de Cajazeiras, que deveria ser resolvida essa topada em Poço José Moura, passa por Cajazeiras, passa por Pato, por Campina, para ficar lá no Trauminha ou no Trauão do próprio Estado. Portanto, você não tem uma regionalização, uma fragilidade muito grande da regionalização em nosso Estado. E a regulação inexistente, que também era um papel do Estado. Você não tem regulação, você tem uma regionalização frágil e você tem um subfinanciamento, você cria um problema muito grave, mais ainda numa cidade como João Pessoa, que é uma cidade de imigrantes, uma cidade que cresce muito, uma cidade que tem uma relação com a região metropolitana. Tem gente hoje em João Pessoa que vem do interior para atendimento da atenção básica. Não é para atendimento no HU, não é para o atendimento de alto risco na Cândido Vargas. Vem para o atendimento de alta complexidade, nos hospitais de alta complexidade do município de João Pessoa, seja da rede municipal, estadual ou até da rede federal, que é o hospital universitário, mas vem até para a resolução de problemas menores. Isso não pode ser recusado, não? Quem vai recusar, né? Uma pessoa que chega na sua casa. No caso da atenção básica, a pessoa chega da seguinte forma: eu moro num bairro de João Pessoa, né? Principalmente bairros que são caracterizados como de imigrantes. Tem bairros que você tem pessoas que estão vindo morar em João Pessoa, ele vem com um parente, aí depois ele vai trazendo parente para cá, e esses parentes ficam aqui 6 meses, 1 ano, ou às vezes você tem uma família aqui que os parentes vão passar as férias, por exemplo. Não é à toa que em janeiro a nossa demanda da atenção básica aumenta, né? É uma coisa interessante. Você tem as férias, tem muita gente do interior que vem passar férias em João Pessoa. Quando passa as férias de João Pessoa, o que ele faz? Ele aproveita para fazer os seus exames. Então, João Pessoa é sobrecarregada pelo baixo financiamento, pela quase inexistência da regionalização e pela ausência da regulação estadual. E pelas características hoje de um município que a migração ela é muito interna. Então, aquela migração para São Paulo diminuiu muito, mas migra muito do interior do estado para a região metropolitana. E tem essa sobrecarga. E você tem uma rede metropolitana também com fragilidade. Por exemplo, a UPA de Bahia, que eu estava super feliz, 60 leitos, uma UPA de porte 3, parabéns à inauguração, não está funcionando a de Bahia. Isso sobrecarrega as UPAs de João Pessoa. Não está funcionando nada. Me parece, eu tive informação de que ela foi inaugurada, mas não teve problema, porque é muito caro. Você gasta na UPA Oceania e Célio Pires de Sá, de Valentina, R$1 milhão, aproximadamente, em torno de 900 a R$1 milhão mês. Então é muito caro, né? Quando elas são habilitadas, o Ministério ajuda, o Estado ajuda, né? Mas o município entra com uma parte significativa. Então, a manutenção de uma rede potente, como é a rede grande, extensa, como é a rede municipal de saúde, com 191 equipes de saúde da família, 4 hospitais, 2 UPAs, 3 CAIs, 4 CAPs, toda a rede de atenção psicossocial. Nós temos só um manicômio em João Pessoa. João Pessoa está quase sem manicômio. Você tem toda uma rede montada de atenção psicossocial para a doença mental, né, para a saúde mental. E isso tem um custo. Então, nós precisamos ter a melhoria desse tripé, e eu não acredito, você tem muitos pontos positivos, eu não acredito que isso seja algo
obviamente vai ser explorado, mas não seja uma coisa que vá levar a prejudicar a campanha do prefeito, a reeleição, até porque a rede está funcionando. O Trauminha, muita gente fala. O Trauminha fez agora, sábado e domingo, 49 cirurgias. É uma coisa extraordinária isso. Então, a média de cirurgia do primeiro semestre de 2016, se você comparar 2015 e 2016, nós aumentamos o nosso número de cirurgias. Tivemos um aumento em torno de 43%. Temos problemas, né? Especialmente com algum material mais caro, porque há uma tendência, a tecnologia encarece muito os serviços de saúde. Mas tem uma coisa interessante, os meus colegas de Natal e até de Recife, eles estavam dizendo, Adalberto, é impressionante, você não tem judicialização daqueles serviços preconizados pelo SUS. Ninguém judicializa as questões relacionadas àquilo que foi pactuado com o Estado e com o Ministério da Saúde. A nossa judicialização, ou seja, a reclamação por serviços inexistentes da nossa rede, são aqueles não pactuados, ou seja, são serviços de alto custo, medicamentos de alto custo, alguns inclusive não reconhecidos pela Anvisa, e são procedimentos, técnicas cirúrgicas, insumos que não estão no nosso pacote. Por exemplo, eu tenho um pacote de 37 medicamentos de atenção básica. Ninguém judicializa aqueles 37 medicamentos. Aqueles medicamentos, eles podem faltar 2, 3 dias, que é a história do estoque. Você tem 100 farmácias, uma rede maior do que as redes privadas. Nenhuma rede privada de João Pessoa tem 100 farmácias. A Prefeitura Municipal de João Pessoa tem 100 farmácias colocadas nos nossos postos de saúde. Você tem uma logística. É óbvio que você pode faltar 1 dia, 2 dias. Você tem essa possibilidade, mas ela funciona. Ela está em funcionamento, ela não está em colapso, ela não tem caos. E hoje, por exemplo, nós temos médico em todos os postos de saúde. Secretário, temos que fazer um intervalo agora e vamos ainda continuar falando da saúde, especificamente do Trauminha, daqui a pouco, logo após o intervalo. A Arquidiocese da Paraíba espera pelo seu 7º arcebispo. 3 morreram e os outros 3 são eméritos. Então, enquanto o Papa Francisco não escolhe quem vai substituir Dom Aldo Pagotto, que renunciou ao arcebispado, o novo administrador da Arquidiocese da Paraíba conversou pela primeira vez com a imprensa. Dom Genival chegou sorridente, cumprimentando todo mundo. Paraibano não teve dificuldade de se sentir em casa. Morei aqui em João Pessoa durante 8 anos, quando fiz meus estudos de nível secundário e filosófico. Em Campina Grande, 35 anos. De modo que, quantas vezes, quando pude, fui a Campina Grande para beber um copo de água de Boqueirão. Então, isso fala muito ao meu coração. E está podendo servir como igreja, como não dizer, não pedi para vir, mas com muita docilidade disse sim à nomeação do Papa Francisco. O novo administrador da Arquidiocese da Paraíba é bispo emérito de Palmares, em Pernambuco, e está aposentado há 3 anos. Mesmo assim, ainda exercia a função de vigário-geral da Arquidiocese de Olinda. Agora fica na nova função até que outro arcebispo ocupe o lugar deixado por Dom Aldo Pagotto. Caso o novo arcebispo da Paraíba fosse escolhido hoje, a nomeação poderia demorar até 3 meses. Se ele for um padre, ainda precisa ser sagrado bispo para depois assumir a arquidiocese. Caso ele já seja um bispo, esse processo pode diminuir para até 2 meses. Dom Genival ainda não sabe quanto tempo vai ficar por aqui, mas tem consciência de tudo que vai enfrentar. Dom Aldo disse na carta de renúncia que estava deixando o cargo por motivos de saúde, só que admitiu problemas morais e até de corrupção no clero da Paraíba. O novo administrador se diz tranquilo, pois sabe que a passagem dele por aqui vai ser coisa rápida. Não estou vindo aqui apenas por esse contexto, o fato, a renúncia, mas a igreja nunca deixa uma diocese sem um administrador. Então eu venho aqui para fazer esse trabalho com um caráter de transitoriedade, sem qualquer contexto. Também nesse contexto em que ocorre aqui a vacância da Arquidiocese da Paraíba. A resposta dele foi bem parecida com os discursos do Papa Francisco, que se diz um Papa de transição. Perguntei se esse era o momento que a Igreja Católica está passando. Ele foi direto em dizer que, no caso dele,
A transição é burocrática. A transição do Papa Francisco, ele está colocando em termos de saber que ele não é um Papa eterno no tempo. Diferentemente, eu diria, da minha situação, porque aqui eu estou realmente, como calendário, inclusive, com uma previsão de que brevemente seja nomeado o arcebispo metropolitano da Paraíba. Então, eu diria assim, meu caso é de transitoriedade, efetivamente. Mesmo negando possíveis reformas, Dom Genival já se encontrou hoje pela manhã com alguns padres da arquidiocese e tem encontro marcado com todo o clero para esta quarta-feira. Começa com o momento celebrativo, a Santa Missa, porque eu preciso até conhecer, diria assim, rostos e nomes, dado que o clero da arquidiocese da Paraíba, quão diferente está daquele que eu conheci, em razões tantas. Pois é, vamos ver aí quem será o novo arcebispo da Paraíba. Paraíba que já teve grandes líderes católicos, a exemplo de Dom José Maria Pires, Dom Marcelo Carvalheira, e agora vamos esperar quem será o próximo a ser nomeado pelo Papa. Bom, retomamos aqui a nossa conversa com o secretário de Saúde do município de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. No primeiro bloco nós falamos aí de crise na saúde e perguntei ao secretário se ele tinha consciência de que o setor poderá ser um dos, digamos assim, frágeis a ser explorado pelos adversários nessa campanha eleitoral que está começando. Secretário, eu pego dentro desse raciocínio, fiz uma rápida aqui busca nos portais e temos aqui uma notícia de, agora poucos meses, abril de 2016. E Manuel Júnior, que é pré-candidato pelo PMDB para a Prefeitura de João Pessoa, aqui uma notícia onde Manuel Júnior se reúne com o ministro para tratar da crise na saúde de João Pessoa. E aqui ele fala, só um trecho para o senhor ver, ele fala que relatou o desrespeito e humilhação que os pacientes, médicos e enfermeiros e demais profissionais da área vêm enfrentando em postos de saúde da família e hospitais como o Trauminha em João Pessoa. O que é que o senhor acha aí dessa afirmação do deputado Manuel Júnior? Por isso que eu perguntei ao senhor se a saúde seria um dos temas fortes aí da campanha. A entrevista com o deputado Manuel Júnior aqui, que é pré-candidato, traduziu bem o que perguntei ao senhor. Acho que não, repito, acho que não. Acho que o problema da saúde não vai ser um problema para a reeleição. A saúde tem problemas, a saúde não está em crise em João Pessoa. Você tem uma produção na atenção básica de quase 100 mil consultas mês. Então você tem 191 médicos. Pela primeira vez na história de João Pessoa, você conseguiu ter 100% de médicos na atenção básica. Você tem bem mais médicos hoje do que você tinha há 2, 3 anos, há 10 anos atrás. Tem essa facilidade. Mas mesmo com essa facilidade de ter mais médicos no mercado, é a primeira vez que a gente consegue ter 100%. O prefeito Cartacho, ele dobrou o número de UPAs. Ele tinha uma UPA, foi para uma segunda, vai para uma terceira, na Avenida Cruz das Armas, que vai atender 200 mil pessoas. Portanto, eu sou daqueles que acham que você tem muitos problemas a serem resolvidos nas políticas públicas do país, especialmente a saúde, mas que passa por aqueles 3 problemas que eu disse no início da entrevista. Não vejo um problema caótico. Obviamente que você tem hoje, por exemplo, você não tem fila hoje de oftalmologia. Então, toda pessoa em João Pessoa, qualquer paciente, usuário do sistema de saúde, ele tem fila para a catarata, mas ele faz em 60 dias, em 30, 45 dias. Você não tem problema hoje para doentes crônicos renais. Se chegar uma pessoa hoje precisando de hemodiálise, você tem como atender a esta demanda. De igual modo, você tem cirurgias urológicas no Santa Isabel e de urgência também urológica no Trauminha, porque o Trauminha é um complexo hospitalar. Ele só não é de traumatologia. Ele é muito fortemente de traumatologia, mas ele tem um centro de diagnóstico de imagem, ele tem um tomógrafo, ele tem uma ultrassonografia, ele tem um colonoscópio, ele tem um endoscópio. Todos funcionando? Todos funcionando. Obviamente que você tem esse medicamento, essa estrutura de diagnóstico por imagem a serviço daqueles que estão internados, mas também serve inclusive para a rede. Você marca exames eletivos programados para esses equipamentos. Então, a rede municipal de saúde está funcionando. Estaria um caos ou em colapso se você passar uma semana sem
eu não diria nem 100% da atenção básica. Você tem 191 equipes de saúde da família. Se você tiver 30% parada por uma semana, você vai ver o que é caos nessa cidade. Porque só 100 mil consultas médicas, aí você tem 50 mil de dentista, você tem 40 mil de enfermagem. Então você tem uma rede funcionando. Ela tem problemas, ela tem limites. Mas você tem a rede estadual que também tem limites, tem problemas. Se você entrar no trauma da BR, você vai encontrar os mesmos problemas que você encontra no trauma de Mangabeira. Mas se você pegar um avião e for para o Rio de Janeiro e entrar nos hospitais federais do Rio de Janeiro, você vai encontrar muito problema. Então, há um problema nacional de subfinanciamento, há problemas de gestão, ninguém nunca disse que não existia isso, problemas muitas vezes de relacionamento, mas que a gente está tentando superar isso. Por exemplo, você me questionou aqui, eu vou adiantar. Existia um problema muito grave na relação com os médicos. Hoje você melhorou muito essa relação. Eu não tive nenhuma greve de médicos durante esse período todo. Esse ano todo não teve nenhuma greve de durante médicos? Os 4 anos o prefeito Cartacho dialoga muito, negocia muito, tem tensão, tem alguns movimentos, isso faz parte. Né? Regularizou os agentes comunitários de saúde, eles eram seletistas, transformou em estatutários. Quer dizer, um monte, diminuiu a carga horária dos enfermeiros de 40 para 60, para 30 horas. Você tem um conjunto de ações, de atividades que viabiliza o sistema, que o sistema funciona. Né? Além disso, tem uma sobrecarga de diversos insumos, medicamentos que não estão pactuados. Por exemplo, as dietas especiais, as fraldas geriátricas, medicamentos como Lucentes, medicamentos como Clexane, de alto custo. Para você ter uma ideia, o Clexane, que é a enoxaparina, ela cobre uma necessidade de 160 gestantes, um pouco mais, um pouco menos, e nós temos 8 mil gestantes na rede, das 12 mil gestantes que temos em João Pessoa. 8 mil gestantes na rede que, às vezes, proporcionalmente custa mais barato do que essas 200 gestantes. Mas nem por isso a gente deixa de atender essas 200 gestantes, que é um medicamento muito caro. Né? Portanto, essa complexidade do sistema e com baixo financiamento, ela gera alguns pontos de tensão, mas nada que possibilite, por exemplo, uma leitura caótica. Eu não vejo assim. Ok, nós estamos conversando aqui com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente retoma a entrevista. O restaurante da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, adotou o sistema de identificação biométrica. A medida deve ajudar a evitar fraudes. O sistema de biometria implantado no restaurante universitário da Universidade Estadual da Paraíba é o 4º do Nordeste. Ele surgiu a partir da demanda dos estudantes. Por dia, o restaurante recebe quase 400 universitários e o sistema otimizou o atendimento. Passamos um ano trabalhando em cima desse sistema para que a gente melhorasse o atendimento, para que o estudante ele entrasse e saísse mais rápido, na verdade. Então, nós temos esse benefício e temos também o benefício de um controle melhor. Nós estamos controlando essas refeições melhor. O projeto foi desenvolvido dentro da própria universidade. Quem utiliza o serviço está satisfeito com a mudança. Não dava tempo de descansar, porque a gente já tinha aula de manhã, ficava na fila, começava a aula, era muito cansativo. Agora, agilizou bem mais. Já estamos de volta aos estúdios e retomamos a nossa entrevista com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Secretário, fala um pouquinho, o senhor falou muito rapidamente de cirurgias eletivas na rede municipal. Qual é o gargalo das cirurgias eletivas? O senhor falou que o setor de traumatologia vai bem, não é isso? E qual é o gargalo? A urgência e a emergência de traumatologia, eu acho que a gente resolve bem. A gente está fazendo um bom número de cirurgias de urgências. De urgência e emergência é aquela que é atendida no PA, no pronto atendimento, e que você tem que resolver isso em 15, 20 dias. Eu acho que está razoável. Aí tem um problema nessas cirurgias, sejam de urgência e emergência, sejam eletivas, de algum tipo de material mais caro, que a gente tem dificuldade de comprar, mas está em processo de licitação, a gente está tentando resolver isso. Mas as cirurgias programadas, tanto de oftalmologia como de urologia, eu acho que estão bem resolvidas. Né? A rede atende bem, nós temos... Todo o serviço de oncologia hoje
feito pelo Laureano, 95% são recursos originários do Sistema Único de Saúde, né, regulamentado por a gente, regulado por a gente, operado e acompanhado, monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde, que é o gestor desse sistema. Então, a cardiologia, nós temos o Monte Sinai e o Dom Rodrigo, que tem essa pactuação com a gente. Estamos abrindo um debate com o Hospital Universitário para que possa também fazer cirurgias cardíacas e cateterismo e angioplastia. O Hospital Santa Isabel é um hospital de alta complexidade, de perfil de cirurgia geral. Então, todas as cirurgias do abdômen é feita lá, nós temos cirurgias diversas. Portanto, a gente está com isso muito bem, eu acho que tem uma racionalidade. O sistema está se racionalizando através da nossa regulação. Obviamente que você tem um pouco mais de demora nas cirurgias eletivas de ortopedia. Essas a gente tem um pouco mais de demora. Mas as cirurgias que são realizadas, as cirurgias pediátricas de baixa complexidade, de média complexidade, estão muito bem resolvidas no Hospital da Criança, no Municipal do Valentina, onde você tem uma rede previamente definida. Então, a rede de pediatria em João Pessoa está se organizando, o que eu considero de maneira positiva. Você tem a alta complexidade no Arlindo Marques, do Estado, você tem a média complexidade e a urgência e emergência no Hospital da Criança, que é uma criação do governo municipal de Cartacho. Você tem a atenção básica cuidando, as 2 UPAs com pediatria, e você tem cirurgias neonatais na Cândida Vargas. Essa rede está bem organizada, ela está bem racionalizada, e isso se resolve. Obviamente você pode ter uma cirurgia pediátrica mais específica, mais especial, mais cara, que você possa ter uma demora. Mas de uma maneira geral, você está bem resolvido. Você faz boas cirurgias, tanto no Arlindo Marques como no Municipal, no Valentina, como na Cândida Vargas. Então, você resolve isso. A ortopedia, a urgência e emergência, com o trauma da BR, o trauma de Mangabeira, né? O trauma da BR com politraumatismo, com a questão do crânio, da neurologia, porque lá tem neurologista, nós não temos, e a gente com a média e a baixa complexidade de traumatismo. Né? Tem algum setor que as cirurgias eletivas ultrapassam, tipo assim, 5 meses, 6 meses? Tem. Aí, na questão da ortopedia, você tem cirurgias programadas. Para daqui a 6 meses. E você demora mais, né? É onde a gente tem muito tempo não, secretário? Vai depender muito do estado clínico, depende muito da situação. Se for uma cirurgia, se for um trauma, é muito tempo, porque você consolida o osso e tal, não é razoável. Então, as cirurgias que entram pela porta de urgência e emergência, elas devem ser resolvidas o mais rapidamente possível. A gente está tentando resolver isso, eu acho que a gente está de bom termo. As cirurgias eletivas dependem do estado clínico, está entendendo? Ela é eletiva porque ela é programada, porque pode ser programada. A cirurgia programada, que é eletiva, ela pode esperar um determinado tempo. 6 meses, por exemplo. Aí depende de cada caso. Você tem cirurgias... o ideal é que você tenha um prazo de 30, 60 dias, 90 dias. Mas vai depender do estado clínico. Às vezes você tem um paciente que chega na urgência e emergência que é para fazer com 5 dias, mas ele tem um estado clínico que não permite. Basta ter uma infecção. Não? Ninguém vai fazer uma cirurgia de um paciente que esteja infectado. Não é recomendar. O protocolo médico, né, não recomenda. Né? Mas eu falo assim, mais digamos assim, pela falta de estrutura da rede, de atender a tanta gente. Eu repito, onde nós temos um gargalo mais visível é na ortopedia. As outras cirurgias, elas são razoavelmente bem resolvidas na rede. Secretário, sempre se noticiou muito, a imprensa sempre estava fazendo reportagens sobre disputa, brigas, diferenças entre cooperativas médicas e os serviços de saúde, tanto municipal quanto estadual. Cooperativa definitivamente acabou, não existe mais nenhum convênio de cooperativas médicas com a prefeitura. Todos os médicos, anestesistas e outras especialidades são contratados agora diretamente pela prefeitura? Sim, as cooperativas elas continuam existindo, mas os não nossos contratos ou são concursados, efetivos, ou são contratados. Diretamente. Então a gente tem um corpo de médicos, a gente tem mais de 1.000 médicos na rede, é uma quantidade significativa.
de cirurgiões. A rede é muito potente, ela é muito pujante. Você tem 4 hospitais grandes, né? O Hospital do Valentim ele é o menor, mas a Cândida Vargas é uma maternidade, uma das melhores do Norte-Nordeste. Você faz 30 partos por dia, você tem a UTI neonatal, você tem cirurgia neonatal, você tem as doulas lá, você tem a mãe canguru, são serviços que existem dentro do hospital, um hospital muito grande, né? Um hospital com mais de 150 leitos. Então, Esse produto a gente tem algumas reclamações lá de falta de... É quase impossível você ter um hospital que tem 30 partos por dia, não tem reclamação. Até porque a orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde é que você diminua o número de cesarianas. E às vezes você já está com a cultura de que a pessoa tem que chegar e fazer o parto. Nem dor pode sentir, já que é logo que faça cesariana. E a gente tem a orientação de diminuir isso. Estamos diminuindo. Pegamos com 60%, está com 40% agora. Viramos, né? Uhum. Então está menos cesarianas e mais partos naturais, normais. E tem diversos serviços. Então é uma maternidade muito grande. Então, e você tem... Era engraçado, era ilustrativo, era interessante que a imprensa visitasse na hora do almoço, a Cândida Vargas. Porque você vai ver a quantidade, porque todos os acompanhantes almoçam, jantam. Então, você vai no refeitório da Cândida Vargas, é um mundo. É um mundo. Então, é uma despesa muito... Saúde uma despesa muito grande. Né? Então, você não tem a despesa só com o medicamento, consumo. A Cândida Vargas, por exemplo, você tem que lavar muito. Por quê? Porque sangra muito. Então, você tem que ter diversos enxovais. O ideal é que eu tivesse 5 enxovais dia, né? Para que, inclusive, descansasse a fibra do lençol, do material que vai para a sala de cirurgia. Então, essas questões elas não são vistas, elas não são perceptíveis. As pessoas acham... Um hospital é uma verdadeira usina, 24 horas, não para. Ele não é como... Eu brinco com o prefeito que a educação é uma secretaria muito grande e estratégica e ajuda, inclusive, a melhorar a saúde de um povo e de qualquer indivíduo. Uma pessoa bem educada, bem informada, ela se cuida mais. Mas, às 6 horas da sexta-feira, a gente fecha a escola. Só na saúde não tem isso, nem sábado, domingo, feriado. As pessoas... Nós temos uma estrutura hoje, eu vi uma pré-candidata dizendo que as pessoas de João Pessoa não poderiam adoecer à noite. A pré-candidata está mal informada, porque nós temos portas de urgência e emergência, inclusive do governo do Estado, abertas. Aliás, a pré-candidata está fazendo críticas em vários setores. Mas às vezes sem fundamento, né? Porque, por exemplo, a crítica era que os PSF deviam abrir sábado, domingo, feriado à noite. Primeiro que é muito caro. Segundo que a atenção básica não faz urgência e emergência. Então, quando você leva uma queda, quebra um braço, uma hemorragia, um trauma, você não corre para o PSF, você vai para a UPA. É verdade. Qualquer ser humano comum, né? O bom senso diz isso. Portanto, é importante que as pessoas estudem um pouco mais para conhecer como é que funciona uma rede de saúde, né? De atenção à saúde. As portas de urgência e emergência em João Pessoa, elas não são somente do governo municipal, tem até do governo estadual. Então, os nossos hospitais, graças a Deus, eles estão abertos 24 horas. Mas, obviamente, vai ter... É quase impossível. Você tem o seguinte, você tem 100 prédios de PSF, com 191 equipes. Em cada prédio tem uma sala de vacina. Cada prédio são 100 salas de vacina. É quase impossível você ter todo dia um funcionamento idealizado. Isso é um mundo socrático platônico, né? É um mundo ideal. Não vai ter esse mundo ideal. Vai ter um dia, amanhã, quarta-feira, não é isso? Isso. Que uma desses postos de saúde vai faltar a vacina. Ou vai ter menos vacina. Ou vai faltar energia. Ou vai faltar água. Ou falta um profissional. Alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tem que ter. O que não pode é ser todo dia. Aí não pode. Aí não pode. Mas a exceção, então, são 100 salas de vacina, que inclusive o trabalho é extraordinário. Nós temos hoje uma imunização da cidade de João Pessoa muito boa. A H1N1, graças a Deus, nós identificamos. Nós temos um trabalho que pouca gente sabe. As nossas UPAs têm sentinela. O que é isso? Uma quantidade de pessoas que são atendidas nas UPAs, a gente recolhe o sangue dessas pessoas, manda para o laboratório para saber se tem
sinal de dengue e tal. Então foi que a gente conseguiu perceber que em janeiro a gente poderia ter uma epidemia, que a H1N1 poderia se antecipar. Então a nossa vigilância epidemiológica, que é quase invisível, ela foi muito boa. A gente percebeu isso, a gente foi um dos poucos municípios que perceberam isso, e a gente fez a imunização e graças a Deus do H1N1 a gente teve um controle razoável na cidade. A chikungunya e a zika no país todo está meio complicado. A dengue a gente deu uma controlada boa, diminuímos o número de óbitos de dengue, graças a Deus, então a nossa vigilância epidemiológica é muito boa. Aliás, as nossas 3 vigilâncias são muito boas, a vigilância epidemiológica, a sanitária e a ambiental. A ambiental que cuida que é o centro de zoonose, né, que cuida dos animais. A gente nunca pensa, a gente acha que a Secretaria da Saúde é mais pessoas, mas também tem esse lado aí de cuidar dos animais, enfim, do ambiente, né, do meio ambiente. E a vigilância sanitária, que a gente pensa que o SUS não está presente na nossa vida. Então, qualquer água mineral que você tome, ela tem a inspeção da vigilância sanitária, né? Os hotéis, os restaurantes, os bares, supermercados, olha fechado essa semana, voltou a funcionar. Então a gente está atento para que você possa ter um consumo num supermercado com mais qualidade. Aliás, a nossa vigilância sanitária no país é muito boa, muito boa. Se você conhecer o México, você fica meio atordoado aliás, os países aqui da América do Sul, México, o próprio Estados Unidos não tem uma vigilância tão boa quanto a nossa. Eu digo isso muito tranquilamente. Eu conheci algumas unidades dos Estados Unidos, do ponto de vista de controle, de vigilância, eles não têm a imunização brasileira, por exemplo, de vacina, é algo extraordinário. A barreira sanitária, né, é muito boa, muito boa. E de um país com mais de 100 milhões de habitantes, eu acho que poucos países com mais de 100 milhões de habitantes, que são 11, têm uma vigilância ou umas vigilâncias, a epidemiológica, a ambiental e a sanitária, com a qualidade da nossa. Pois é, nós estamos conversando aqui com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Vamos ao pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 27 segundos. É já já. A Cagepa anunciou na semana passada que vai aumentar o sistema de racionamento em Campina Grande. Por causa disso, aumentaram as vendas de reservatórios e baldes na cidade. Depois que a Cagepa anunciou um racionamento de água mais rígido aqui em Campina Grande, a população e os comerciantes vêm procurando meios de se preparar para a novidade. Nessa loja de utensílios domésticos, que fica no centro da cidade, estão sendo vendidos baldes de vários tipos e tamanhos. Nos últimos dias, a procura por esses reservatórios aumentou em até 70%, segundo os responsáveis pelo estoque. Tem crescido muito devido a racionamento. Então o pessoal está procurando muitos e a gente está fazendo vários pedidos. Nessa outra loja, no bairro da Liberdade, a procura por caixas d'água aumentou consideravelmente. São mais de 100 reservatórios vendidos por dia. O dobro das vendas em menos de uma semana, de acordo com a gerência. A procura aumentou bastante, né? Isso a gente estima em torno de 40% a 70% aí devido ao final de semana. O crescimento de procura por caixas d'água, principalmente da linha de 500 e de 1000. Quem vende garrafão de água mineral também sente as mudanças. Aqui nesse mercadinho, no bairro do Alto Branco, estão sendo entregues mais de 40 garrafões por dia. O dobro do que era vendido antes. Depois que saiu, né, a questão da crise da água, da qualidade da água também, as pessoas estão comprando não só para consumir, assim, a tomar, mas até também para cozinhar. Então a gente vendia assim em média 20 garrafões de água por dia, hoje a gente já vende 40. Tudo por conta dessa questão do racionamento. Com pouco mais de 8% da capacidade total, o açude de Boqueirão está com o menor volume da história. A partir do dia 18 desse mês, o racionamento será intensificado para controlar a rápida diminuição das águas do manancial. Quem se previne também tem outras preocupações. Compra baldes ou caixas d'água, mas espera mesmo é por chuva. Só juntando a aguinha mesmo e popando, né? Lavando prato na bacia. Aí da água da bacia a gente joga no bojo do banheiro. Aí isso vai, né? Até que um dia Deus mandar água pra gente.
Olha, a situação de Campina Grande é extremamente difícil. 8% apenas o reservatório de Boqueirão e sem nenhum sinal mais de chuva, né? Então, é extremamente difícil. Até o final do ano, sabe-se lá o que vai acontecer em Campina Grande. Retomamos a nossa conversa aqui no estúdio com o secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio. Secretário, uma das metas do prefeito Luciano Cartacho era fazer o Hospital da Mulher, né? E aí tudo mudou, né? O Brasil de repente entrou em parafuso nessa crise. Como é que está o projeto? Ainda é possível se pensar pelo menos no início dele? Qual é o pensamento da gestão Cartacho hoje em relação ao Hospital da Mulher? O Hospital da Mulher, é verdade, né? Fez parte do programa de governo de Cartacho na sua primeira eleição e ele foi dimissionado pela Secretaria Municipal de Saúde. Ele era um hospital, está muito bem planejado, muito bem projetado. Ele é um hospital, inclusive, que ele é autossustentável, ele se paga, mas é um investimento em torno de 45, 48 milhões de reais. Você tem a parte de infraestrutura, de construção e a parte de equipamento. Um investimento nesse porte, a prefeitura precisaria de parceiro, seja o governo do estado, seja o governo federal. Nem o governo estadual e nem o governo federal tem condições hoje de fazer parte de um projeto desse, diante da crise, porque tem uma grande novidade no governo Cartacho. Luciano Cartacho, ele foi prefeito, está sendo prefeito, num momento em que há uma crise política e econômica talvez a maior dos últimos 50 anos. Então, uma coisa é você administrar no tempo das vacas gordas, outra coisa é você administrar no tempo das vacas magras. Portanto, o prefeito Cartacho pagar em dia, antecipar 13º, negociar com fornecedores, fazer investimento em creche, em saúde, em educação, em habitação, em manutenção da máquina pública, em manutenção da cidade, é algo extraordinário no momento que a gente está vivendo. Então, para você ver, veja que o Hospital Metropolitano está se arrastando há mais de 4 anos. O Hospital Metropolitano da Grande João Pessoa é uma obra do primeiro governo de Ricardo Coutinho e que o Estado tem muito mais recursos do que o governo municipal. O orçamento estadual é bem superior em relação ao orçamento municipal de João Pessoa. E o governo estadual não consegue concluir aquela obra por um motivo simples, porque ele sozinho não tem recurso. Ele precisa do governo federal. Então, o projeto está montado, submetido ao Ministério da Saúde, um projeto arrojado, um projeto muito bom, mas que acreditamos que precisa dessa parceria em nível nacional. Todavia, as políticas em relação à saúde da mulher estão bem organizadas, bem racionalizadas. As mulheres estão sendo atendidas pelos serviços que compõem a rede municipal de saúde em João Pessoa. Secretário, Santa Isabel, Cândida Vargas, Hospital da Criança, Trauminha, UPAs. Estrutura grande, hein? Uma relação. 10 mil funcionários nessa rede. 10 mil funcionários. É a maior estrutura da Prefeitura de João Pessoa, pode-se dizer? Né? É o maior orçamento da Prefeitura Municipal, em torno de 500 milhões, deve ser executado em torno de 400 e poucos milhões, 430, 440 milhões. É a maior estrutura. Depois vem a Secretaria da Educação. Mas é uma estrutura muito grande, porque você, além disso, você ainda tem 4 CAPs, são Centros de Atenção Psicossocial, você tem 3 CAIs, você tem 100 prédios que cuidam da atenção básica dos PSFs, você tem 4 células, você tem a única urgência e emergência de João Pessoa odontológica, aqui na Rui Barbosa, no centro da cidade. Você tem a única urgência e emergência de psiquiatria que fica lá no Trauminha. O Trauminha é um complexo, ele tem um centro de tratamento de dor, ele tem um PASME, que é uma urgência psiquiátrica, ele tem um centro de diagnóstico, que eu falei aqui, ele tem a urgência clínica. O Trauminha não faz só traumatologia, também faz cirurgias clínicas. Né? Então, a urgência urológica, por exemplo, é lá, você tem uma dor aguda, aí, enfim, e nós fazemos essas cirurgias de urgência e emergência lá no Trauminha. Então, é uma rede pujante, uma rede de 10 mil funcionários, né? Para você ter uma ideia, a folha de pagamento da saúde é em torno de 20 milhões mês. Em um eventual segundo governo de Luciano Cartacho,
o que é que essa mega estrutura, em que é que essa mega estrutura pode melhorar principalmente? Eu vou pedir ao senhor resposta em 2 minutos, já que a gente está chegando aqui ao final do programa. Primeiro a gente tem que passar, tem que chegar até o final do ano, né? A crise não é pequena, você tem pouco recurso para isso. Mas eu imagino que dar autonomia administrativa e financeira para os hospitais, talvez não o do Valentina, mas tanto o Santa Isabel como o Trauminha precisa de ter autonomia financeira, administrativa, como tem a Cândida Vargas. Acho que isso vai melhorar a gestão. Na atenção básica, apresentar um plano de efetivação dos servidores públicos. Nós precisamos diminuir a contratação de prestadores de serviço. Nós precisamos sinalizar claramente para a sociedade e para a rede municipal de saúde, para os profissionais, por exemplo, a contratação de médicos. Se eu tiver hoje um bom modelo para que as 191 equipes sejam médicos efetivos, concursados para aquele fim, com aquela vocação, né? Com uma parte fixa do salário, a outra vinculada à produtividade, produção e resolutividade. Eu acho que essas coisas ajudariam muito a melhorar o serviço, né? E fazer a regulação. É fundamental a regulação. A regulação ela tem que ser feita, não como é feita hoje, mas também dialogando com o filantrópico, com o privado e com o público, utilizando as estruturas públicas para regular o mercado privado. Eu acho que isso é fundamental. E melhorar cada vez mais a relação com os profissionais de saúde. Eu tenho que ter uma boa relação com os médicos, uma boa relação com todos os profissionais do superior, enfermeiro, dentista. Eu acho que a gente pode melhorar. A gente tem dentista em toda a atenção básica. Então, a gente precisa... essas medidas, eu acho que elas melhorariam bastante o serviço de saúde em João Pessoa, da autonomia financeira, gerencial para os hospitais, e isso no primeiro momento, né? Podendo, inclusive, adiantar para outras unidades, mas essas unidades, com certeza, eu acho que melhoraria a gestão. Secretário, obrigado pela participação do senhor aqui no 27 Segundos da RCTV. O senhor sempre é solícito. Eu mesmo, que sou substituto aqui do jornalista Hermes de Luna, já fiz, essa é a terceira entrevista que eu faço com o senhor, né? Então, obrigado pela sua disponibilidade sempre de atender a imprensa. Eu que agradeço. Acho que é uma das coisas que a gente precisa muito em tudo na vida, mas na saúde é manter esse contato com a imprensa, porque você comunica, você informa como funciona a rede e muitas vezes essa comunicação diminui a tensão. Nenhum usuário chega na unidade de saúde como chega na escola, ele chega tenso. Mas se ele estiver minimamente informado, ele já melhora o corpo, a mente dele, o espírito dele fica mais desarmado. Verdade. Pô, o Rede Debate é na segunda-feira, 27 Segundos, vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Fique com Deus e tchau.